na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, tem um versículo que todos nós conhecemos e nós podemos dizer juntos. Vamos dizer? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era noite, e lá no lago de Genezaré, aquele lago que era tão grande, que também era chamado de Mar da Galileia. Lá no Mar da Galileia, os pescadores trabalharam a noite toda, lançavam as suas redes, puxavam as redes, mas não tinha nenhum peixe. Eles tentavam de novo, lançavam as redes, puxavam as redes, e não tinha nenhum. Não ouvi, não tinha nenhum. Não havia nenhum peixe. O dia já estava amanhecendo. Ajuntaram suas redes, colocaram suas redes no barco e decidiram voltar para casa. O dono de um dos barcos se chamava Simão Pedro. Pode ser que ele estava pensando: de que vale toda a minha experiência como pescador, se nessa noite eu não conseguir pescar nenhum peixe? De que vale o meu barco, se eu tivesse um barco maior, melhor, uma arca de Noé? De que vale as minhas redes? Estão todas sujas e não tem nenhum peixe. Ah, que dia triste hoje. Como que eu vou levar comida para minha casa? A minha família precisa dos peixes que eu pesco para levar comida, alimento, sustento para casa. Mas depois da noite vem o dia. E na palavra de Deus diz: pode vir à noite o choro, mas a alegria vem pela manhã. Os barcos chegaram na praia, e quando eles chegaram ali, eles tiraram suas redes e começaram a lavá-las. Mas tinha algum peixe na rede? Eles estavam tirando sujeira, não tinha nenhum peixe. Trabalharam a noite toda e não pescaram nenhum peixe. Era um dia difícil para Pedro. Era um dia difícil para os seus amigos. Pedro, Tiago, João também estavam ali. Mas naquele dia de dor, de tristeza, de frustração, de repente se aproximava uma multidão, e no meio da multidão vinha o Mestre Jesus. Jesus deixou a multidão e foi em direção ao barco de Pedro. Chegando lá, ele pediu o barco de Pedro emprestado, para que ele pregasse lá de dentro do barco, para que a multidão se assentasse na praia e ele lá do barco pudesse pregar. Pedro poderia estar pensando: e eu pensando que o meu barco não valia de nada, e agora olha o Mestre Jesus, onde ele está? No meu barco.
Deus é muito bom. E aí, Pedro levou o barco para frente da praia, a multidão ficou assentada na praia, e Jesus pregava lá do barco. E assim como o vento que traz as ondas, o vento também trazia a voz de Jesus, para que a multidão pudesse ouvi-lo. E Pedro estava ali ouvindo sobre o reino de Deus. Quando Jesus terminou de pregar, ele olhou para Pedro e disse: vamos dar meia volta e vamos para a parte mais funda do lago, e lá você vai lançar as redes. Pedro disse: Jesus, trabalhamos a noite toda e não pescamos nenhum peixe, mas sob a sua palavra lançaremos as redes. Pedro resolveu obedecer. Pedro foi obediente, ele obedeceu Jesus. E ele, que era um pescador experiente, poderia ter pensado, né? Agora não está na hora de pescar não. O mar não está para peixe. Mas Jesus pediu, eu vou obedecer. Pedro obedeceu Jesus. E quando eles chegaram na parte mais funda, Pedro então tirou as suas redes, que já estavam lavadas, e de repente um milagre aconteceu. Quando ele lançou as redes, ele puxou as redes e aconteceu a pesca maravilhosa. Fala comigo, maravilhosa. A pesca maravilhosa. Mas tem que ser mais maravilhosa ainda, ó. A pesca maravilhosa. É pesca maravilhosa porque não era horário de pescaria. Eles já tinham trabalhado a noite toda. E agora, obedecendo Jesus, ele lançou as redes. E aconteceu um milagre. As redes ficaram lotadas de peixe. E eram tantos e tantos peixes que as redes começaram a rasgar. E eles fizeram um sinal para o outro barco que estava na praia, dizendo: venham nos ajudar, aqui tem muito peixe. E os dois barcos ficaram lotados de peixe. E era tanto peixe que os dois barcos quase afundavam. Mas não afundou não. Pedro, quando viu aquilo, quando viu o que Jesus tinha feito, quando percebeu quem estava diante dele, Pedro então se ajoelhou diante de Jesus. E ele disse: afasta-se de mim. Afasta-se de mim, eu sou pecador. E Jesus disse: não temas, de agora em diante, você será pescador de almas. E o que é ser pescador de almas? Quando você prega a palavra de Deus, quando você lança a palavra de Deus, você lança as redes do Evangelho. E aquele que crê é como um peixinho que cai nas redes. Aquele que crê em Jesus é capturado, é pescado, é salvo por Jesus, pela rede da salvação. E quando eles chegaram na praia, Pedro, Tiago, João, que ficaram admirados, assustados, perplexos, deixaram tudo para trás, deixaram o barco, as redes, os peixes, deixaram tudo
para seguir Jesus, porque eles encontraram não apenas a pesca maravilhosa, mas o maravilhoso Jesus. O maravilhoso Jesus. E eles se tornaram os primeiros discípulos. Jesus começava a reunir os seus discípulos. E um dia, agora não num barco, mas numa cruz, Jesus foi crucificado na sexta-feira de Páscoa. E ali naquela cruz, Ele estava lançando a rede da salvação. Ele estava lançando a rede do amor. Lá na cruz, Jesus lançou a rede da salvação. E ali, eu e você, éramos os peixinhos que estavam caindo na rede. Nós fomos salvos por Jesus, pela rede da salvação, a rede do amor, a rede do resgate. E nós somos esses peixinhos. Eu sou um peixinho, você é um peixinho que vivia triste no mar dessa vida, mas quando Jesus nos capturou, quando Jesus nos pescou, a nossa história mudou, e nunca mais nós seremos os mesmos. E eu tenho uma pergunta para você: você caiu na rede de Jesus? Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração, e agora eu te convido a fazer a sua oração. Se você ainda não é um peixinho de Jesus, você pode dizer: Jesus, pesca meu coração, salva-me. Quantas vezes pela noite eu lancei a rede e nada pesquei? Quantas vezes me frustrei e nada aconteceu como eu esperei? Quantas vezes na desilusão eu lamentei porque não consegui? Quantas vezes já tentei fugir pra esquecer tudo que eu passei? Quantas vezes me frustrei no mar da vida e Deus me fez recomeçar? Quantas vezes me restou somente a dor e as lágrimas pra eu chorar? Eu lanço as redes, Deus traz os peixes. Trabalhei, esperei, nenhum peixe eu pesquei, mas as redes lavei, meu barco emprestei. Jesus veio mudar a história, sob sua palavra lançarei a rede outra vez. Num grande dia sem eu esperar, chegou Jesus para me consolar. Num grande dia ele entrou no barco, veio sua palavra anunciar. Num grande dia, obedecendo a sua voz, a rede eu lancei ao mar. Num grande dia vi a pesca que jamais eu poderia imaginar. Num grande dia, no grande milagre, outro barco veio pra ajudar. Num grande dia me prostrei, o meu pecado pude então confessar. Eu lanço as redes, Deus traz os peixes. Trabalhei, esperei, nenhum peixe eu pesquei, mas as redes lavei, meu barco emprestei. Jesus veio mudar a história, sob sua palavra lançarei a rede outra vez. Ele me disse: não temas, te farei um pescador de homens. Por ele deixei tudo, meu barco, as redes, também os peixes. Vou seguir
esperei, nenhum peixe eu pesquei, mas as redes lavei, meu barco emprestei. Jesus veio mudar a história, sob sua palavra lançarei a rede outra vez. Recomeços, a vida é feita de recomeços. Quando dou minha vida, meu barco pra Jesus, Ele enche e preenche todo vazio e vivo a pesca maravilhosa, pesca maravilhosa, pesca maravilhosa, pesca maravilhosa. Família, alegria! Atenção, pescadores de almas! Lançar as redes! Eu sou um peixinho, tibum, tibum, tibum. No mar desta vida vivia triste e sem alegria, mas Jesus Cristo pescou meu coração, o seu amor na cruz me atraiu. Caí na rede junto com muitos outros peixes. Você pode ser pequeno ou bem grandão, um lambarizinho ou um tubarão, mas Jesus Cristo pescou meu coração, o seu amor na cruz me atraiu. Caí na rede junto com muitos outros peixes, mas Jesus Cristo pescou meu coração, o seu amor na cruz me atraiu. Caí na rede junto com muitos outros peixes. Eu sou um peixinho, tibum, tibum, tibum. No mar desta vida vivia triste e sem alegria, mas Jesus Cristo pescou meu coração, o seu amor na cruz me atraiu. Caí na rede junto com muitos outros peixes, mas Jesus Cristo pescou meu coração, o seu amor na cruz me atraiu. Caí na rede junto com muitos outros peixes. Eu sou um peixinho,